Seu grito não tinha mais som. O sol do deserto castigava a barriga inchada de Evelyn, enquanto as cordas cortavam mais fundo em seus pulsos. Sua pele estava em carne viva, os lábios rachados, e suas pernas tremiam sob o peso de 8 meses carregando vida dentro dela. No entanto, o homem que deveria tê-la protegido, o homem que uma vez jurou ficar ao seu lado, estava a apenas alguns metros de distância, observando-a sofrer. Carl cuspiu na terra, sua voz fria como ferro. Você acha que essa criança é minha? Todos na cidade sabem que eu não posso gerar um bebê. O próprio médico disse isso depois que o cavalo me derrubou. Você carrega a semente de outro homem, não a minha. Ele virou as costas como se ela não fosse mais que um animal ferido amarrado a um poste. Evelyn tentou falar, mas sua garganta estava como lixa. Ela forçou as palavras para fora, cada uma tremendo. Por favor, tire-as. Por favor, Carl, eu imploro. Seu apelo foi recebido com silêncio. Carl se encostou na cerca de madeira do curral, bebendo de uma caneca de lata, deixando-a torrar sob o céu implacável. Seu corpo gritava por água. Sua mente implorava por misericórdia, mas os olhos dele só mostravam desprezo. Esta não era a primeira vez. Por meses, os hematomas floresciam em sua pele como flores cruéis escondidas sob seu vestido, para que ninguém na cidade pudesse ver. Mas hoje Carl havia ido mais longe. Ele queria que o mundo inteiro testemunhasse sua humilhação. Ele queria fazê-la quebrar. Os joelhos de Evelyn cederam, e ela desabou contra o poste, sua bochecha pressionando contra a madeira lascada. A corda queimou ao apertar. Ela pensou na criança dentro dela, quieta e silenciosa, e o medo apunhalou seu peito. Se ela desistisse agora, se seu corpo falhasse, o bebê nunca veria a luz do dia. Um urubu circulava lá no alto, negro contra o céu ardente, como se esperasse que ela parasse de se mover. Evelyn tentou gritar novamente, mas sua voz havia sumido. Apenas o sussurro do desespero escapou. Por favor, alguém, por favor! Mas não havia ninguém. Os peões há muito tempo partiram, não dispostos a cruzar a ira de Carl. Os vizinhos ficaram atrás de suas cercas, fingindo não ouvir. Todos sabiam que Carl era um homem perigoso, temperamental, rápido com os punhos, e agora mais paranoico que nunca, desde que os sussurros sobre sua lesão se espalharam pela cidade. Os homens falavam dele no salão, zombando de sua fraqueza em tons sussurrados. As mulheres evitavam seu olhar na igreja e Evelyn carregava o peso de sua vergonha. A criança que ela carregava não era prova de traição, mas para Carl era a marca da humilhação. Então ele a punia. O sol subiu mais alto, e a visão de Evelyn ficou embaçada. Seu corpo implorava por descanso, mas seu espírito se recusava a se render. Ela pensou na voz de sua mãe, suave e firme, há muito tempo, dizendo que a esperança era a última coisa que uma pessoa deveria deixar ir. Ela se agarrou a esse pensamento como uma alma se afogando. Se agarra a um pedaço de madeira. Seus pulsos sangravam contra a corda. Sua barriga se moveu com o movimento do bebê. Um chute fraco lembrando-a de que não estava sozinha. Lágrimas embaçaram sua visão enquanto ela sussurrava para a criança. Aguente firme. Por favor, aguente firme. Poeira se ergueu à distância, cascos contra a terra. Um cavaleiro se aproximava lentamente. A silhueta de um homem contra o horizonte. Evelyn piscou contra o sol, seu coração batendo com terror e esperança. Seria outro torturador, outro homem que viraria as costas, ou uma mão disposta a libertá-la. Seus lábios se moveram embora nenhum som saísse. Por favor, tire-as. O cavaleiro se aproximou, sua sombra se estendendo longa pela terra. E pela primeira vez naquele dia, Carl se moveu inquieto, sua confiança arrogante vacilando para algo mais sombrio. Quem era esse homem a cavalo? E por que sua presença fez o marido cruel hesitar? Se esse estranho ousasse interferir, teria força para enfrentar um homem como Carl, ou Evelyn seria deixada para morrer sob o sol do deserto. O cavaleiro se aproximou, e agora Evelyn podia ver seu rosto através da névoa. Um homem mais velho, talvez perto dos 60, com linhas cavadas profundamente por anos sob o sol. Seus olhos eram firmes, não cruéis como os de Carl, mas afiados como se tivesse visto o suficiente da vida para saber quando algo estava errado. Carl cuspiu novamente, tentando parecer destemido, mas havia um tremor em sua mandíbula.
O que você quer, velho? Esta é minha esposa, minha terra. Continue cavalgando. O cavaleiro Thomas Grady não continuou cavalgando. Ele desceu de seu cavalo, botas afundando na terra seca, e então caminhou direto em direção a Evelyn. Carl se moveu rápido, empurrando-o para trás. Toque nela e se arrependerá. Thomas não recuou. Em vez disso, ele olhou para Evelyn, viu a corda cortando sua pele, viu a barriga subindo e descendo com dor, e algo frio cintilou em seu olhar. Solte-a, ele disse calmo, mas firme. Carl riu, mas era o riso de um homem já incerto. Você acha que essa criança é minha? Todos sabem que não é. O médico disse que eu estava acabado depois que aquele cavalo me esmagou. Ela está carregando o bastardo de outro homem. É isso que ela é. As palavras pairaram no ar, pesadas e cruéis. Evelyn virou o rosto, vergonha e lágrimas se misturando com a poeira. Mas Thomas não olhou para ela com julgamento. Ele se aproximou. Você levanta a mão para uma mulher carregando vida. Você para de ser um homem aos meus olhos. Foi só isso que bastou. Carl avançou, punhos balançando selvagemente. A luta foi rápida, mas dura. Carl era mais jovem, alimentado pela raiva, mas Thomas havia lutado antes, em salões, em celeiros, talvez até em guerras das quais ninguém mais falava. Cada golpe que ele deu veio com o peso dos anos, firme e afiado. Carl tropeçou, tentou novamente, mas um soco final o enviou caindo na terra, ofegante. Thomas ficou sobre ele, peito ofegante, mas olhos firmes. Você não é mais dono dela. Nunca foi. Ele cortou as cordas, ergueu Evelyn em seus braços como se ela não pesasse nada, e a carregou até seu cavalo. Evelyn se agarrou fracamente à sua camisa, o cheiro de couro e poeira enchendo seus pulmões, e pela primeira vez em meses, ela se sentiu segura. Carl ficou no chão, xingando, mas quebrado demais para se levantar. Thomas montou na sela segurando Evelyn perto. O cavalo partiu, cascos batendo contra a terra, deixando Carl para trás em sua própria amargura. No rancho, Thomas a deitou gentilmente em uma cama limpa, trouxe água e limpou o sangue de seus pulsos. Você está segura agora, ele disse suavemente, embora sua voz ainda carregasse aço. Evelyn fechou os olhos, mas sua mente repetiu as palavras de Carl. Se Carl estava certo, se ele realmente não podia gerar um filho, então quem acreditaria nela? A cidade a veria como vítima, ou a veria como mentirosa? E mais que isso, quanto tempo antes de Carl voltar por ela? Pela primeira vez em meses, Evelyn dormiu sem medo. Os lençóis cheiravam a sabão. O quarto estava quieto, exceto pelo rangido da madeira na velha casa do rancho. Thomas verificou mais de uma vez durante a noite, deixando água ao lado da cama, mantendo uma lamparina baixa caso ela acordasse. Pela manhã, a cor havia retornado às suas bochechas. Ela sussurrou. Obrigada. Sua voz ainda fraca, mas mais viva que antes. Thomas apenas assentiu. Você está segura aqui. Descanse. Vou cavalgar até a cidade por suprimentos. O velho selou seu cavalo e partiu para Dry Creek, pensando que algumas horas não fariam mal. Mas segurança no oeste nunca durava muito. Carl não havia desaparecido. Machucado, amargo e fervendo de raiva, ele esperou até Thomas partir. Ele se esgueirou para o rancho como uma cascavel na grama. Evelyn estava à mesa tomando caldo quando a porta se abriu. Seu coração afundou. Carl encheu a entrada, olhos queimando de fúria. Você pensou que podia fugir de mim. Pensou que um velho tolo poderia mantê-la segura. Evelyn tentou se levantar, mas ele a golpeou no rosto, enviando-a caindo no chão. Ele a agarrou pelos cabelos, puxando-a em direção ao celeiro. Você é minha. Está ouvindo? Esse bastardo não vai salvá-la. Ele a arrastou para o estábulo vazio, amarrando suas mãos mais uma vez, o mesmo nó cruel de antes. Poeira encheu o ar. Ela bateu no chão com força, sua barriga contraindo de dor. A loucura de Carl se mostrava em cada palavra, cada movimento. Você acha que a cidade vai acreditar em você? Todos sabem, todos sussurram. Esse bebê não é meu. Você me envergonhou, Evelyn. Agora você vai pagar. Ela reprimiu um soluço, orando para que Thomas voltasse, orando que ele não tivesse ido longe demais.
O celeiro ficou silencioso, exceto pelo som irregular de sua respiração. E pela segunda vez, ela se perguntou se este era o dia em que ela e sua criança morreriam. Na trilha, Thomas se sentiu inquieto. Ele não conseguia explicar por quê, mas seu instinto lhe dizia que algo estava errado. O velho apressou seu cavalo, poeira se erguendo atrás dele. O rancho ainda a quilômetros de distância. E de volta naquele celeiro, Evelyn sussurrou através da corda. Por favor, Deus, mande-o de volta antes que seja tarde demais. Agora, aqui está a parte onde você pode querer ficar conosco, porque o que acontece a seguir decidirá tudo para Evelyn e sua criança. E se você gosta dessas histórias não contadas do Velho Oeste, certifique-se de se inscrever para nunca perder o próximo capítulo. Porque na próxima parte, Thomas retorna a uma casa vazia. E quando ele descobre o que Carl fez, ele não volta apenas com seus punhos, ele volta com uma arma. A casa do rancho estava vazia quando Thomas chegou. A cadeira estava virada, uma tigela quebrada no chão, e a cama onde Evelyn havia descansado estava fria. Seu estômago se revirou. Ele sabia que Carl havia estado ali. Thomas saiu correndo, olhos vasculhando o chão. Pegadas frescas de cascos cortavam a terra. Ele a seguiu rápido, seu cavalo batendo pelo campo aberto. A mandíbula do velho se contraiu. Ele orou para não ser tarde demais. No celeiro na propriedade de Carl, Evelyn jazia amarrada mais uma vez. Rosto machucado, vestido rasgado, barriga tremendo de dor. Carl circulava ao redor dela como um abutre, murmurando para si mesmo. Você pensou que podia me envergonhar? Pensou que podia se esconder atrás dele, mas ninguém tira o que é meu. A porta se abriu com estrondo. Thomas encheu o vão, seu revólver firme em sua mão. Afaste-se dela, Carl. Pela primeira vez, Carl hesitou. Thomas não era mais o rancheiro cansado do dia anterior. Havia fogo em seus olhos agora e sua voz cortou o ar como aço. Você teve sua última chance. Carl sorriu com desdém, mas sua arrogância vacilou. Você não vai atirar em mim, velho. Você não tem coragem? Thomas engatilhou a arma. O som ecoou nas paredes de madeira. Teste-me! Carl congelou, suor escorrendo pela têmpora. Os olhos de Evelyn se encheram de lágrimas quando ela olhou para Thomas. Ele se moveu lentamente, mantendo o revólver apontado para Carl, e cortou as cordas dos pulsos de Evelyn. Ela desabou em seus braços, seu corpo tremendo, mas ele a segurou firme. Então ele virou o cano de volta para Carl. Você vai caminhar até a cidade comigo. A lei vai terminar o que comecei. Thomas o forçou para fora, marchou com ele pela estrada de terra com o revólver pressionado contra suas costas. Quando chegaram a Dry Creek, metade da cidade se reuniu. O xerife saiu de seu escritório, mãos descansando no cinto, observando a cena se desenrolar. Thomas empurrou Carl para frente, voz soando alta. Este homem bateu em sua esposa, quase a matou e a criança que ela carrega. Não vou vê-lo andar livre mais um dia. O xerife assentiu, pegando Carl pelo braço. Evelyn ficou na multidão, seu rosto pálido, suas mãos descansando em sua barriga. Os sussurros se espalharam rápido. Agora todos podiam ver a verdade com seus próprios olhos. Carl não era vítima. Ele não era nada além de um homem cruel que finalmente encontrou seu acerto de contas. O xerife fechou as algemas, o clique do ferro alto o suficiente para toda a cidade ouvir. Carl gritou, xingou, mas ninguém veio ao seu lado. Ele estava acabado. E ainda assim, quando o xerife o arrastou, Evelyn sentiu um arrepio descer por sua espinha. Era este realmente o fim de seu sofrimento? Ou a sombra de Carl ainda a assombraria mesmo atrás das grades? Os dias que se seguiram foram quietos. Carl havia sumido, preso pelo xerife. E o rancho finalmente respirou em paz. Evelyn curou lentamente, seu corpo marcado, mas seu espírito ainda queimando forte. Thomas ficou ao seu lado, não fazendo perguntas, não exigindo respostas, simplesmente oferecendo o que lhe foi negado por tanto tempo. Bondade, paciência, um lugar seguro para descansar. As noites eram longas e às vezes o medo ainda a acordava. Mas toda vez que ela abria os olhos, Thomas estava lá, sentado na cadeira ao lado da cama, chapéu descansando no joelho, esperando. Semanas se passaram,
E numa noite tempestuosa, Evelyn agarrou sua barriga, as dores do parto surgindo através dela. Thomas correu ao seu lado, suas mãos velhas tremendo, mas firmes o suficiente para ajudar. Através de horas de gritos e suor, a tempestade lá fora rugia. E, finalmente, o choro de um bebê encheu a pequena casa do rancho. Um menino vermelho e forte. Thomas o segurou pela primeira vez, suas mãos ásperas embalando algo tão pequeno, e seus olhos lacrimejaram como se tivesse recebido uma segunda chance na vida. Ele é meu, Thomas sussurrou, assim como você é. Evelyn sorriu através das lágrimas. E naquele momento, o rancho não era mais apenas um pedaço solitário de terra. Era um lar. E no oeste, um lar significava tudo. Agora, aqui é onde a lição brilha. A crueldade pode durar uma estação, mas não pode sobreviver à bondade. A violência pode tentar governar, mas não pode derrotar o amor constante. O oeste estava cheio de homens como Carl, mas também tinha homens como Thomas, que nos lembraram que a verdadeira força não está nos punhos, mas em como você protege aqueles que não podem lutar por si mesmos. E aqui está uma pergunta que vale a pena fazer. Se aquela criança realmente não era de Carl, isso importa? Evelyn ainda merece o amor de Thomas, um homem que a escolheu e a seu bebê não por sangue, mas por escolha. O que você faria se estivesse em suas botas? Se esta história te tocou, dê um like. Isso ajuda mais pessoas a encontrar esses contos ocultos do Velho Oeste. E se você quer ouvir mais histórias de amor, justiça e redenção na fronteira, certifique-se de se inscrever para nunca perder a próxima cavalgada conosco. Porque cada rancho, cada trilha empoeirada, cada coração partido no oeste, carrega outra história esperando para ser contada.